Como começou a Reis? Bom, a Reis começou numa necessidade minha de mudar a minha expectativa de vida, né? Eu era com 13 anos, 12 anos para 13, um irmão meu, que já está falecido há uns 30 anos, Júnior. Ele trabalhava numa das melhores vidraçarias de Araguari, que é a Vidraçaria Araguarina. Era a mais importante da cidade. Sou Dalcino, Dona Dalila, que me contrataram lá como faxineiro, uns 12 anos por aí, né? Durante um período de 6 meses eu entrei como faxineiro, faziam algumas medições de vidro, que era só comum naquela época, vidro comum que a gente fala que é aplicado com massa, montagem com massa, né? Depois de um ano, mais ou menos lá, eu já estava fazendo quadros, né? Virei quadreiro, aí eu virei vidraceiro lá. Foi lá que eu comecei a entender esse lado de vidraçaria. E depois eu saí, nem cheguei a assinar carteira, não. Nunca tive uma carteira profissional assinada. Então, não sei o que é férias, 13º, essas coisas. Hoje em dia a gente paga, graças a Deus, né? Mas eu não tive isso na minha vida, não. Depois que eu saí de lá, eu comecei a fazer uns bicos. A gente fala, antigamente falava bicos, biscate, biscateiro, né? Pega um servicinho aqui, outro servicinho ali, de vidro. Mas até então eu tinha o quê? 13 anos e meio, por aí, não tinha nem 14 anos. E naquela época era só bicicleta, né? Eu tinha uma bicicleta Monarch, morava com meu pai, que a minha mãe é falecida, eu perdi minha mãe com 1 ano de idade. Então, a necessidade de querer crescer, né? De fazer o diferencial na minha vida, me trouxe a pensar na Reis. Mas o nome Reis surgiu mais depois que eu servi o Exército, né? E aí, como meu nome de guerra era Reis, eu fiquei muito conhecido como Reis, né? E aí eu falei, poxa, eu já mexia com vidro antes de entrar no Exército. Voltando atrás, no segmento lá, eu trabalhando por conta novamente, eu já pulei uma etapazinha aqui, porque me lembrou outra coisa, né? E fui aí fazendo esses servicinhos, né? Mas Araguari, quando chovia 4 meses, que era 4 meses de chuva mesmo, a gente parava 4 meses e quase que ninguém trabalhava. Pedreiro não conseguia trabalhar, pintor, era muito difícil, ficava mais em casa. A turma toda aquela malhada em casa e comendo um saco de arroz que comprava, saco de feijão, tinha um porco no quintal de casa, uns canteiros de verduras que a gente mesmo plantava e sobrevivia. E fora essa fase, a gente depois ia fazer os nossos trabalhos, né? Trabalhar ali, eu trabalhei quando o serviço faltava para a vidraçaria, fazer os biscatinhos. Trabalhei de carroceiro. Meu irmão João tinha 2 carroças, ele me emprestou uma, então eu fui carroceiro. A gente limpou muita fossa nessa cidade, né? Desculpa. Até eu tô mesmo emocionado. Bom, eu falei no João aí, ele nos deixou tem alguns anos, 2018, 2019, não sei. E a gente era muito necessitado. A gente cresceu na dureza do dia a dia. Carroceiro, eu sempre que tinha isso, era carroceiro, que é muito digno, né? Toda profissão é muito digna quando você faz ela com amor e com empenho, não tira de ninguém. E já colhi café, já adubei café, tenho cicatriz na perna até hoje de adubar, na época de adubação de café, né? Passava o gato, que era um cidadão que os fazendeiros contratavam para reunir pessoas na cidade para poder trabalhar nas lavouras. Então a gente pegava o caminhãozinho de madrugada, 6 da manhã, aí na avenida, pegava uma turma aqui, outra turma mais na frente. Entraram nesse caminhão, num frio danado, aquela lebrina danada, e bom, ia pegar café, capinar, colher, o que tinha para fazer a gente fazia. Aí essa fase terminava, eu voltava para a vidraçaria de novo, juntava ali um servicinho, né? Tinha um amigo meu, pela minha idade, eu não comprava vidro direto da Vitral, que eu compro até hoje, né? O nosso maior parceiro é a Vitral. Quase que 100% dos vidros que a gente compra é da Vitral. A gente
através desse amigo meu, que era o Tiãozinho, que também devo muita obrigação para ele também já fez a passagem dele. Ele comprava vidro para a vidraçariazinha dele na época, lá tipo umas 5, 6 chapinhas, e eu juntava um dinheirinho dos servicinhos pequenos que eu fazia. Ele comprava, Tiãozinho, compra mais uma chapa para mim e tal. E ele foi fazendo isso até porque eu não tinha idade para comprar na Vitral, né? Um moleque de 14, 15 anos, 16 anos, isso em 1978, por aí, 82. Um tempo lá que eu fui pedindo mais chapas, até quase que o mesmo tanto da vidraçaria dele. Eu comecei a perceber dificuldade para ele estar fazendo esse favor. Aí ele me apresentou o seu Enio, que era um dos vendedores da Vitral, gente muito boa também, devo muito ao seu Enio, que também já nos deixou. O senhor falou, não, vou mandar para esse menino quanta chapa ele precisar, eu avalizo aqui e tal. E assim ele começou a mandar chapas para minha casa, aqui na Maria Cândida Peixoto, né? A gente era uma casa de muitos irmãos. No fundo lá eu puxei um cantinho lá de 5x5 mais ou menos. Tinha um lado que era muro de lajota, os outros lados eu fechei com tambor, aquele tambor de 200 litros de metal que você abre. Eu fiz ali umas paredinhas, um telhado, meu pai me ajudou a fazer um telhadinho lá de teleternite, baixinho. Fiz um cavalete de madeira, uma mesa, só pra gente, né, conforme fosse vendendo, a gente estocando. Eu sempre fiz assim. Vendia uma chapa, comprava 2. Vendia 2, comprava 4. Tirava o essencial para o meu dia a dia e para ajudar nas despesas de casa. E assim foi, né? Eu fui fazendo isso aí e tal. Chegou o exército, fui pro exército, como eu te disse. Parei um pouquinho, mas os negocinhos ficou lá, parado. Entre uma folga ou outra do batalhão que existia, que eu sabia que Ferroviário de Araguari, pegava um servicinho ou outro para complementar a renda, porque a gente ganhava quase nada na época do batalhão, né? Porque ganhava, ficava para pagar as fardas, essas coisas. Mas mesmo assim não era o meu trabalho naquele momento, que eu pensava em ser militar, né? Em ser sargento, em ser sargento e tal, mas eu não tinha estudo para isso, né? E esse período, né, quando a minha mãe nos deixou um filho de 1 ano e mais 3 irmãos homens e mais 3 irmãs mulheres. Era uma família grande para um pedreiro que ficou sendo meu pai, né? Um pedreiro e charqueador no Mataboi. Então intercalava o período de pedreiro com um profissional de charqueador no Mataboi. E foi difícil para ele era analfabeto, mal escrevia o nome, mas é um pai excelente. Um pai que não abre mão dos filhos. Bom, e ele nos ajudou na maneira que pôde, mas o estudo faltou, né? Naquela época a gente falava, a ideia do pessoal era assim, era sobrevivência, era comer. Quem era pobre mesmo, quem era rico, né? Hoje em dia a gente vê pessoas que ganham pouco, até o salário mínimo, que é pouco, eu acho pouco, no nosso país, né? Gostaria de pagar bem mais. Aqui na nossa empresa a gente não paga o salário mínimo, ninguém que ganha salário mínimo. Sempre ganha mais e tem chance de ganhar mais ainda, depende da pessoa. Porque é muito pouco o salário mínimo no Brasil, muito pouco, é injusto, né? Acho que ao invés de dar cestas e bolsas disso, bolsas daquilo, a pessoa tinha que ter uma chance de ganhar um salário melhor, mais oportunidade de trabalho, mais escolas profissionalizantes para ajudar as empresas, como no meu caso e tantas outras, a ter profissionais e com isso gerir mais renda para todo mundo. Mas a política é um departamento que eu nunca vou entender. Eu também não. Eu vivo numa política, a gente vive numa política, mas eu nunca vou conseguir entender. Fazer o simples, o básico, dá muito mais resultado que ficar inventando moda. Mas tudo bem. Nesse caso, a gente, voltando aí ao assunto do meu pai, né, que deu suporte para fazer esse espaço no fundo da nossa casa, eu fui estocando vidro. Servi no exército, tocando vidro. Mas quando eu saí do exército, como eu não consegui virar militar, até porque meu estudo era pouco, na época eu tinha o quê? 6ª série, né? Pra você ter noção, eu não tenho mais do que 8ª hoje. Consegui chegar só até a 8ª série. Com muito orgulho. A minha faculdade foi a faculdade da vida. Então a gente faltou estudo, eu não consegui fazer os cursos que eu gostaria de ter feito no exército, porque eu não tinha estudo para isso. Até tentei, cara, fazer. Me inscrevi de uma maneira lá, não sei como te dizer que eu me inscrevi, para um curso de sargento, olha só. Tentei na sorte, né?
fazer, quem sabe eu passo, eu tenho uma noção e tal, mas eu até que não fui dos últimos, você acredita que eu não consegui ser um dos últimos? Fui até na mediana, mas não deu, não era para ser. Passou meu tempo no exército, dei minha baixa e voltei para casa. Mas quando a gente vive no exército, a gente vive num mundo totalmente diferente do mundo civil. Na minha época, a gente sentia isso. Porque o exército te molda aquele patriotismo, né? Aquela coisa assim, você se sente tão seguro e também se sente importante no meio da sociedade. A gente vivia isso, eu sentia isso na época. Mas depois que eu saí, me deu tipo que nunca tinha conhecido nem ouvido essa palavra. Depois de uns anos depois, eu fui entender que era tipo quase que o início de depressão. Perdi aquela vontade de mexer com vidro. Era um sonho entrar no exército, eu dos irmãos foi o único que entrei e não consegui virar militar. Servi meu tempo. E me deu um certo desânimo quando eu saí. E eu tenho um amigo que é um amigo de infância, que pode ser um irmão mesmo, vizinho, né? Que a mãe dele nos ajudou a criar. Principalmente quando o vizinho da direita e da esquerda, do meio ali, ou qualquer um tinha mãe, as mães dos outros ajudavam a criar a gente. Era assim. A vizinhança, se matasse um porco, dividia com os outros. E assim era. E a mãe desse amigo, a dona Negra, ela foi a mãe que eu não conheci. Mas eu nunca reclamei para Deus sobre isso, não. Do meu jeito eu fui superando a falta de mãe. E me sobrava só duas opções: eu ser alguém na vida, ou não ser. Conformar com a dificuldade da época. Por que não ser um carroceiro, que é uma profissão digna? Um ajudante de pedreiro, um pedreiro. Por que não? São profissões honrosas, importantes, que faz o ciclo da economia do país girar. Mas não era o que eu gostava de fazer. O que eu gostava de fazer, eu estava desmotivado. Eu estava, sei lá, tipo que depressão mesmo. Eu me lembro que um dia desses, deitado no meu quarto, que tinha uma janela que dava para a rua, o filho, esse meu amigo, meu irmão, que era o Sebastião, que graças a Deus, está aí com a gente, que é o famoso Tchãozinho Torneiro, gente boa demais, coração imenso, cara super trabalhador, pessoa exemplar mesmo, ajuda muitas pessoas. Ele bateu no vitrô ali: ô Reis, o que você está fazendo aí? Engraçado que eu me lembro como se fosse hoje, que nesse exato momento eu estava deitado na cama, sem perspectiva nenhuma de vida, deitado, e sabe quando você deita assim, você olha para cima, parece que você está afundando, né? Você está sumindo no colchão. Eu estava justamente naquela angústia, nesse exato momento que ele bateu no portão, no vitrô, e me chamou forte, quase que gritando, me olhando pelo espaço do vidro: bora, rapaz, levanta essa cama aí, vamos ali comigo e tal, vamos para a oficina comigo, que eu... Sai daí, vambora, você não está fazendo nada, o que é isso, vambora. E quando eu ouvi aquela voz dele longe, de um salto dessa cama. E acompanhei esse amigo. E ele me ensinou a profissão de torneiro mecânico. E eu, por um ano, por 6, 8 meses, aprendi a profissão de torneiro mecânico básico. E fui trabalhar depois do lado da oficina dele, que era pro César, do Ferro Velho. O pessoal falava César Ferro Velho, no bairro Goiás. Aí o seu César é muito trabalhador também, muito gente boa pra caramba, né? Ele precisava de um torneiro, quase não parava o torneiro lá, porque batia muito de frente com ele tinha um temperamento muito forte, mas gente muito boa. E eu sempre fui um cara muito humilde, e eles me apresentavam: falavam: seu César, eu sei fazer isso, se o senhor sabe... Não, fica aí menino, fica aí, vai dar certo, você faz umas buchinhas pra mim, uns rodando e tal. E nisso eu fiquei um ano lá. Nesse um ano eu nunca tive conflito nenhum com o César.
Ela até me emprestou um dinheiro para comprar um terreno. E foi descontando aos meses, né? Pelo que a gente fazia. Gente muito boa, então. É uma lembrança muito boa dele. Só que nesse um ano, cara, eu fui lá e me dediquei no trabalho, mas não era aquilo, eu não estava feliz com aquela profissão, que é uma baita de uma profissão. Torneiro mecânico profissional hoje ganha muito bem, né? Mas, assim, eu entendi que a gente tem que amar aquilo que a gente faz. Só o dinheiro, em profissão nenhuma, se você não gostar dela, ela não te dá prazer. Se não te dá prazer, você vai fazer bobagem para os outros. Você vai fazer coisa errada. Qualquer profissão, penso eu que seja lá do carroceiro, do agricultor, ao presidente da república, se o cara não tiver amor naquilo que ele faz, se não tiver, né, pensando no próximo, para compartilhar, para gostar, só pelo dinheiro, não existe um bom profissional que pense só no dinheiro e seja um bom profissional. Eu não estava feliz naquela situação. Aí o que eu fiz? Já tinha um pouquinho lá de uns vidros estocados, voltei para os meus vidros. Voltei para os meus vidros. E comecei novamente a comprar, fazer aquele esquema antes de ter entrado no exército. Né, a pegar serviço e tal, eu já não era 13 anos, já estava com uns quase 19 anos, por aí. 19 para 20. E aí pegou, a Reis nasceu efetivamente neste momento. Eu iniciei com 13, mas a Reis, que eu tive a certeza que era isso que eu queria para minha vida, foi lá para os 19 anos. Né, hoje eu estou com 5,8, garotão. Então, se parar para pensar, 58, 40, 39 anos, né? Então a Reis surgiu lá com os meus 19 anos. E meu pai me dava um apoio, né, para ajudar cortar um vidrinho aqui, outro ali, né, na possibilidade que ele tinha, que ele já estava aposentado, ganhando o salarinho dele. E nesse meio tempo eu conheci minha esposa, a Suzy. A Suzy também ela é muito importante na minha vida, na minha história. Ela me deu muito apoio, foi parceira, amiga, também de uma família humilde, muito trabalhadora, muito honesta, uma mulher da minha vida, a Suzy, graças a Deus. A gente se conheceu num grupo de jovens da igreja, eu era vice-presidente, a gente tinha essas ajudas na igreja, era o padre Divaldo na época, era o padre aqui da Rosário, então a gente fazia alguns bailes para arrecadar dinheiro, para ajudar as pessoas com cobertores, na época do frio, cestas básicas, a gente comprava e depois que fazia os eventos, ia entregar para as pessoas, muitas vezes chegava a pessoa, você ouvia, poxa, foi Deus que mandou vocês, eu não tenho nada na lata e tal, isso era gratificante demais, muito gratificante. E nesse caminho eu conheci a Suzy, né? Ela foi apresentada para mim, por uma amiga nossa em comum, a Alessi, numa dessas reuniões de clube de jovens que a gente fazia aos domingos. Virou minha amiga, minha irmã de igreja. E quis Deus que a gente se aproximasse mais ainda e se tornou a pessoa mais importante da minha vida. Né? E me deu 2 filhas maravilhosas. Então, sem a Suzy na minha vida, acho que não teria o Júlio César hoje. Porque se eu já tinha vontade, quando eu casei e conheci a Suzy, isso só aumentou, em querer ser aquele alguém, aquela pessoa diferente. Eu nem digo financeiramente, mas assim, tivesse as minhas condições dignas de vida. Porque a gente, quando era jovem, criança, nunca nos faltou comida, mas já houve tempo de a gente vender panela de ferro para comprar arroz. Então eu não queria passar por aquilo de novo. Mas nós nunca passamos fome, mas, como te disse ali um pouco atrás, a gente era muito unida, a vizinhança era muito unida. Um ajudava o outro. Um pouco diferente de hoje, embora tenha muitos bons vizinhos, mas essa integração, essa amizade, né, de você conversar olhando nos olhos da pessoa, de sentir a dor do próximo, isso está cada vez mais sumindo, né? Então isso faz falta. Era muito bom aquela época, muito bom. Bom, conheci a Suzy, continuei meu trabalhinho, ela trabalhava numa empresa aí, na Flores, e eu com os meus negocinhos, vai se apaixonando, hoje nós temos que ficar noivo. Ela
deu bobeira, ficou noiva de mim. Falei, pô, me dei bem, né? Cara feio e tal, menina linda, maravilhosa, né? Tinha um estudo muito mais do que eu, até professoras, ela é professora, a família dela é uma família de professores. Também órfã de pai com 12 anos, ela ficou órfã de pai com 12 anos, também marcou muito ela e a família. E eles trabalhavam muito, a minha sogra foi mãe e pai para os irmãos dela e para ela. Também a família maravilhosa que me acolheu, né? E aí só a minha vontade de crescer aumentou muito mais. E eu precisava de correr atrás. Porque ninguém te ensinava nada. Ninguém te dava dica de nada, cara. Ninguém te falava, olha, cara, eu tô precisando de comprar uma vidia para cortar um vidro. A pessoa talvez sabia onde que tinha e tal, mas não te falava. Era uma concorrência doida, aquela coisa esquisita. E você não tinha hoje em dia o celular. Você chega ali, passa, põe tudo que você quer, poxa. Você tem tudo na palma da mão. Tem o Mercado Livre, que te entrega em 2, 3 dias, ou quase que no mesmo dia. Então hoje, eu não digo que tá fácil a vida. Eu não posso desmenosprezar a dificuldade do momento. Eu sei que cada época tem seus momentos bons, seus momentos difíceis. Eu sei que hoje em dia também tem suas dificuldades. Mas a facilidade para quem quer correr atrás é maior. Depende dos jovens querer crescer, ter potencial, ter um plano e correr atrás. Porque ele consegue. É difícil, mas na vida não tem nada de graça. Eu sempre soube disso. E naquela época eu não tinha ajuda de ninguém. Eu saí daqui para Uberlândia de ônibus. Cortava uns vidros quando não tinha um vidro que eu não tinha aqui. Eu tinha que cortar vidro, cortar isso lá em Uberlândia, na Vitral. Cortar, o pessoal punha para mim no ponto de ônibus, eu punha dentro do ônibus, trazia para cá. Rapaz, era uma coisa louca, você não tem noção, não. Mas, assim, cada dificuldade do meu passado foi uma pedra no meu alicerce. Para ser o Júlio que eu sou hoje, e cada pessoa que foi sendo importante na minha vida só me fez bem. A Suzy, os meus vizinhos, o meu irmão João, o meu irmão Júnior, que foi a primeira pessoa que me levou para esse ramo, né? Os minhas irmãs, o meu outro irmão José Firino também nos deixou em 2019. E, cara, não tinha como você pensar e fraquejar. Não tinha como. Você tinha que arregaçar as mãos e correr atrás. Pô, ainda mais com 6ª série, 8ª série, cara. Pô, vidraceiro estava lindo. E é uma profissão que eu amo, que eu gosto, que eu sou apaixonado na área da vidraçaria. E com esse tempo, conhecendo a Suzy, noivamos, casamos, e eu ali na minha vidraçariazinha de lata, no fundo de casa, com meu pai ali. Quando casei com a Suzy, antes de casar com a Suzy, sentindo mais aquela pressão que eu me impunha, eu estoquei o meu cavalete, que eu te falei, no início, que a gente estocava no cavalete. E fui pondo chapa, cara. Fui pondo chapa de um lado, chapa do outro, mas teve um momento que o cavalete ficou com mais chapa de um lado e menos de outro. E eu já estava próximo para casar aí, uns 8 meses para casar, já estava noivo. E uma bela madrugada, eu acordo com um barulho imenso, parece que bateu 2 carretas ou caiu um avião no quintal de casa. A gente acordou assustado, quando eu fui ver, o cavalete cedeu e todo esse estoque de um ano e meio, virou quase 100 carrinhos de mão de caco de vidro. E foi difícil. Foi muito difícil, porque você começa a se questionar, né? Primeira coisa que vem no ser humano é por que comigo? Por que eu? Por que assim? Por que assado? Você começa a se vitimizar. E a vitimização para o ser humano é a pior coisa. Ele procurar desculpa da dificuldade dele para ele poder não seguir em frente. É pior inimigo. E que bom que naquele momento, ajoelhado, assim, agachado, ali do meu pai do meu lado, olhando aquilo e pensando comigo mesmo, que essas coisas todas e tal, e pai, eu pensei no amor da minha vida, na Suzy, pensei em tudo que eu já tinha passado, pensei que eu já tinha sido torneiro, não era o que eu queria. Cara, pensei em tanta coisa, em fração de alguns minutos.
E eu lembro que meu pai tentando me consolar, filho, isso é assim mesmo, Deus vai ajudar e tal, e pá. Coitado do meu pai. Meu pai era um cara que se eu comprasse uma camisa nova, ele se orgulhava. Se eu trocasse uma bicicleta, ele se orgulhava. Então, aí eu olhei para ele, falei, poxa, mais duas opções, né? Aí eu paro agora e vou ficar coitadinho de mim, aí eu recomeço. Rapaz, só tem um carrinho de mão aí, que é aquele carrinho, né? Tenho, filho, entendi que ele era pedreiro, tava lá. Só me ajuda a catar esses cacos. Parabéns. E a caco, e aí depois eu fui entender o significado, caco mesmo, cara. Ali eu renasci de novo. Para Vidraçaria Reis surgiu mais uma vez ali. E nós jogamos esses cacos fora. Seu Enio, aconteceu isso. Eu ia pedir pro senhor, tinha um pedidinho de 3, 4 chapinhas, mas eu quebrei todo, eu tô com o serviço encaminhado. Júlio, preocupa não. O que você está precisando? A gente vendia mais 4 tipos de vidros, que era um grupo de vidros, que era o mesmo preço, que era o silésio, o canelado, o martelado e o ástico. O senhor sabe, senhor Enio, manda 2 chapinhas para mim de cada. Eu não, vou te mandar mais e não preocupa não. Você pagava isso com 30 dias, você vai pagar com 90 dias. Anjos, né? Anjos na vida da gente. E ele me mandou, ele mandou quase que eu consegui juntar no ano inteiro. Ele mandou tipo assim umas 10 chapas de cada. Ele mandou umas chapas transparentes, que é tipo esses vidros assim transparentes, que fazia muita vitrine na época. Ele mandou lá umas... Pô, o senhor tá doido? Como é que eu... Não, Júlio, você tem 3 meses, se não der eu dou um jeito aqui, a gente tal, fala com o Joaquim. Beleza. Nos 3 meses eu paguei direitinho, fui só recomprando e nunca mais parei. Casei com a Suzy, morei no fundo de casa, a minha água, que a gente falava, a casinha, né? Não sei se é assim que a pessoa ainda fala, a minha aguinha ali. A terreno era grande, aí os canteiros que a gente plantava antigamente deu lugar para as minhas águas. E virou minha água. E ali uma casinha de 3 cômodos, um banheirinho. Eu vivi com a Suzy 5 anos ali. 5 anos. Se levantava a mão, assim, no ponto mais alto da casa, mais 10 centímetros, você encostava no telhado, era um calor infernal. Era um calor imenso, aquelas telhinhas Eternite, fininha, em poeira, que não tinha asfalto, que era poeira, cara, mas ela estava ali firme do meu lado. Suzy, por muitas vezes, me ajudou a colocar chapa de vidro na mesa, cara. Elas pegavam de um lado, amor, te ajuda, e ela foi pegando, com a boa vontade, a gente colocava chapa de vidro na mesa por muitas vezes. Ela, quando ia trabalhar, ela ficava de olho na janela para ver se via alguma construção, para depois me falar. Eu passava lá, você entendeu? Então, parceira demais, até hoje. Graças a Deus. E aí, pronto, casamos, ficamos ali 5 anos. A vidraçaria foi, né, mais... O boca a boca, que era a minha propaganda, não tinha um marketing. Eu não sabia o que era isso, né? Pô, se tivesse uma propagandinha na rádio já era lindo, mas isso era mais para cara que tinha mais dinheiro, a gente nem conseguia isso. Então era boca a boca, eu fazia para você gostava, falava, ó, meu irmão, seu irmão, um amigo, e era assim, sempre a Reis até uns 15 anos atrás era assim ainda, cara. Não, fiz com o Júlio, vai no Júlio, vai no Reis. Né? De uns tempos para cá, que a modernidade realmente fez a diferença, a gente também vai entendendo os momentos e vai, né, se atualizando, e hoje a gente, graças a Deus, tem um bom trabalho de marketing, que é vocês, o trabalho da mídia, então, quer dizer, você tem que tirar proveito, né, do que é bom de hoje em dia, né? Mas até uns 15, 20 anos atrás, não, era boca a boca, né? E registrei o nosso CNPJ, se não me engano, foi em 87, 5 ou 7, e a Reis desde 85 ou 7, eu acho que foi 87, se não me engano, o meu PJ. Tá até hoje, nunca tive problema com fornecedor, nunca tive uma causa trabalhista, sempre tentei trazer as pessoas que trabalharam comigo como parceiros, como até hoje eu gosto de encarar isso, como colaboradores. Eu não tenho empregado, eu tenho parceiros, eu tenho colaboradores. E aqueles que entendem, têm a oportunidade que eu não tive lá atrás, quando eu procurava, quando eu buscava uma oportunidade, pessoas que me direcionassem, que me ajudassem, que tiravam minhas dúvidas. Então hoje, como gestor da Reis,
que deixou de ser Vidraçaria Reis há algum tempo, e a gente fez uma transposição para ser esquadria, e é uma esquadria com qualidade, um trabalho com qualidade, que leva a sério o cliente, né? Que quando a gente fecha a nossa obra, a primeira coisa que eu gosto de fazer é fazer o pedido do cliente. Faz o pedido do cliente. Cara, posso te mostrar aqui os setores da empresa, todos os clientes que já fecharam com a gente, o material dele ou está chegando ou já está separado por nome, acessórios e componentes, perfis, tudo lá separadinho, mesmo que a obra dele vai ser daqui a 6 meses, mas está aí. A gente tem que ter uma consciência muito grande e uma responsabilidade muito grande para mexer com o dinheiro do cliente. Porque não é só o dinheiro. Quando o cara vem cá, o cliente vem cá para fechar uma obra com a gente está fazendo parte do sonho dele. Aí entra aquele papel que eu te falei, que a gente não precisa pensar só no dinheiro para trabalhar. A gente não é feliz, você não tem dedicação, né? O bastante para entender esse processo, que você está fazendo parte do sonho daquele pessoal que está te procurando. Que geralmente o cara financiou a casa ou vendeu alguma coisa para construir, que está contando com o nosso trabalho de qualidade, com o nosso empenho, com a nossa palavra. E eu humildemente reconheço que nós lidamos com pessoas, com colaboradores, com fornecedores. Nós não somos máquinas, né? Embora ultimamente eu esteja investindo mais em maquinário, com mais automação, que é preciso no momento. A Reis hoje em dia ela está se mostrando no mercado como uma empresa de alto padrão, então a gente tem que fazer jus ao nome. Então é fundamental o ser humano na nossa empresa, mas agregar com maquinário de últimas gerações e fazer investimentos para que esse nosso trabalho seja correspondido para o cliente de maneira séria e com qualidade, para que o sonho dele se concretize através do nosso trabalho de uma maneira legal. Esse é a minha vontade, é o meu desejo, e eu tento passar isso para todo mundo. Então, quando eu digo que a gente tem que fazer com amor as coisas, é pensar no contexto geral do negócio, né? E a gente faz isso aqui na nossa empresa. A gente tem essa preocupação. Hoje nós estamos com mais de 60 colaboradores. Eu comecei com meu pai e a minha esposa, né? Lá com 20 anos aí, então quer dizer, 86 por aí, 84. E hoje nós estamos aí, humildemente falando, né? Nós não vejo a concorrência como um inimigo, como um pessoal que eu não tenho respeito. Tenho respeito por todos os meus concorrentes, aqueles que levam a sério a profissão, né? E façam que a profissão tenha mais valor no dia a dia. Aqueles que felizmente não entendem esse processo, eles se perdem pelo caminho, né? Por algum motivo ou outro eles se perdem. Então é muito bom a gente fazer parte de uma concorrência sadia e honesta. E a gente só quer estar aí para ser mais uma opção para os nossos clientes, nossos futuros clientes que vão chegar e gerar emprego e oportunidade para todo mundo que aqui está, gerar renda, né, para a cidade, para o estado, e fazer parte desse desenvolvimento do país. Então a Reis surgiu dessa vontade lá atrás de ser alguém diferente, e eu me dou por muito satisfeito e acho que tem muito mais do que mereço. Acho não, tenho certeza. Tem muito mais do que mereço. Tive muitas bênçãos de Deus, né? O processo lá atrás, até os 17, 18 anos eu chorava muito em época de mãe, cara. Aquele homão chorando em época de mãe, Dia das Mães, mas ela fala, batia tão forte no peito, ainda bate essa saudade. Eu posso ter 70, 100 anos, que essa falta de mãe que você não tem, vai sempre fazer falta. Quem não tem mãe sabe disso. E quem tem, abraça sua mãe todo dia, cara. Beije e seja carinhoso fala que ama, porque faz falta. Faz falta. Até hoje faz falta. Mas a vida me deu aí as mães que eu precisava de ter, né? As minhas vizinhas, a Dona Negra, depois minha esposa, que é minha mãe hoje, que é minha esposa, que é minha namorada, né? A mãe da minha esposa, que é uma pessoa que também me abraçou na época, né? Que me deu muito apoio, Dona Sonilda, as minhas irmãs, a Ângela, a Ninha,
Então, assim, tive muitas mães por esse caminho. Sou grato a isso. Mas a mãe mesmo, a gente fica aquele, né? A saudade. Depois, lá para os 18, eu comecei a ficar mais envolvido ainda com a igreja, que eu já tinha conhecido a minha esposa, né, minha namorada e tal, que hoje é esposa. E a gente começa a ficar mais focado na igreja, e graças a Deus, até hoje nós somos muito focados. A gente começa a entender que a gente sempre teve uma mãe, né? Quando Cristo morreu e disse assim para Maria, né? Mulher, eis aí teu filho, filho, olha, eis aí tua mãe. Nós já temos essa mãe. E eu me agarrei a essa mãe, que é nossa mãe do mundo, né? E é isso, cara. Tô aí, e a rede surgiu dessas vontades, desse tempo, dessas pedras que hoje é o alicerce sólido que eu me sinto. É uma empresa que orgulho e a gente tem muitos planos ainda de desenvolvimento. Eu não sossego, parece que a minha cabeça acha que eu tenho 18 anos, embora eu estou com 58, eu não sossego. De vez em quando o pessoal tem que me puxar para trás, mas eu sempre tenho planos aí, sempre quero atualizar. Eu invisto muito na empresa, eu sou um cara que invisto muito aquilo que sobra na empresa. Expansão de área de produção, de carros para o pessoal trabalhar melhor, de treinamentos, de assessorias, né? Então eu sou muito disso, de pensar na Reis como um lugar onde várias pessoas tiram o seu sustento daqui. Então minha corresponsabilidade é maior. É com o meu cliente, é com o meu colaborador que chega às 6h30, abre a empresa e deixa o café pronto, para a hora que das 7 horas chega e está aí o cafezinho pronto. Ao meu gerente geral, que é o nosso braço direito. Eu tenho um braço direito na administração, eu tenho um braço direito no cafezinho, eu tenho um braço direito na produção interna, eu tenho um braço direito na produção externa. Então nós somos uma engrenagem que um com o outro faz essa Reis andar, né? Minha filha que está no administrativo, graças a Deus, daqui a pouco eu posso passar o bastão, curtir mais o meu neto, que foi mais um impulso, né, de alegria, de renovar essa vontade de viver, né? Então é isso aí. Tenho 2 filhas maravilhosas desse relacionamento com a Suzy, a Laura e a Thaís, que também, nossa, é a razão da minha vida. E Thaís, essa loucura, eu posso falar muito delas que eu me emociono. Eu quase me emociono, se você reparou, né? Eu quase me emociono. E é isso aí, cara, esperar os frutos, né? Sempre tem frutos bons aí, vem uns netos, vai vir mais netos. Daqui a um tempo vem neto da Laura, já tenho um, que é o Thor, que é minha paixão. Daqui a pouco a Thaís e o Lucas, e a Laura e o Vitor aí firme, e a Laura e o Vitor estão comigo na empresa, então a gente sente que, juntamente com outras pessoas de muita importância na empresa, a gente vai passar, mas essa empresa vai ficar, né? Que esse legado que a gente começou vai ter continuidade, se Deus quiser. E com qualidade e respeito ao nosso cliente final.